Sejam todos muito bem-vindos. Dando continuidade às nossas videoaulas sobre oclusão, hoje irei falar sobre movimentos mandibulares. Irei executar uma retomada de conteúdo sobre alguns conceitos que já discutimos em sala de aula, que já discutimos em laboratórios, mas hoje eu quero aprofundar alguns conceitos básicos e avançar um pouco mais na nossa disciplina de oclusão. Imaginando os movimentos mandibulares nessa primeira imagem, já observamos que é um movimento composto, onde eu vou ter essa mandíbula deslocando em relação à maxila, executando uma projeção, uma protrusão máxima, uma abertura máxima e um fechamento. Nesta posição de fechamento é o que nós chamamos de MH, ou seja, máxima intercuspidação habitual. Na MH eu tenho um máximo de engrenamento entre os dentes superiores e os dentes inferiores. Surge também o conceito de relação maxilomandibular. Relação maxilomandibular é a posição que a maxila adota em relação à mandíbula, ou melhor, que a mandíbula adota em relação à maxila, porque a mandíbula que é móvel. Então, quais seriam os possíveis relacionamentos maxilomandibular que você já conhece? MH é uma posição maxilomandibular onde eu tenho todos os engrenamentos de todos os dentes. Uma protrusão topo a topo, ou seja, saio de MH, faço uma guia anterior e paro onde todos os dentes anteriores, superiores e anteriores inferiores se correlacionam pela borda incisal. Isso nós vamos chamar de uma protrusão topo a topo. Posso também ter uma abertura máxima, onde meu paciente vai abrir a boca ao máximo. Isso é uma relação maxilomandibular de abertura máxima. E nós vamos discutir vários outros posicionamentos dessa mandíbula em relação à maxila, ok? Então, para o entendimento da dinâmica dos movimentos mandibulares, nós temos as 4 determinantes anatômicas do aparelho estomatognático, que também deve ser considerado como um quinto elemento o fator emocional, que está diretamente ligado ao sistema nervoso do paciente. Os determinantes posteriores, a gente precisa lembrar desses determinantes posteriores sendo as articulações. Então eu tenho a articulação temporomandibular do lado direito e esquerdo como determinante de oclusão, que está fora do acesso do cirurgião dentista a não ser por via cirúrgica. Mas no seu dia a dia, no seu consultório, você não tem como alterar a inclinação da fossa articular, da articulação temporomandibular. Então temos que esses determinantes de oclusão posterior, ou seja, esses dois posteriores estão fora do alcance do cirurgião dentista na sua prática odontológica de clínica normal, de clínico geral, ok? Outro conceito que nós precisamos ter uma noção clara é o que são os movimentos bordejantes. Movimentos bordejantes são os movimentos mandibulares extremos, ou seja, aqueles que saem da posição de abertura e fechamento. Posição de abertura e fechamento são movimentos cêntricos. Movimentos excêntricos são aqueles que saem fora do centro de abertura e fechamento. Movimento excêntrico, fora do movimento de abertura e fechamento, eu vou chamar de movimento bordejante. Então, qual que é a definição? Movimentos bordejantes são os movimentos mandibulares extremos, ou seja, aqueles de protrusão máxima, abertura com láteroprotrusão máxima, limitados por estruturas anatômicas. Determinante anterior. Qual que é o entendimento de determinante anterior? As determinantes posteriores são justamente as articulações temporomandibulares. Uma determinante anterior é a oclusão do paciente. Ou seja, os dentes do paciente são o conjunto de dentes do paciente
determinam a posição da maxila em relação à mandíbula, determinam uma relação maxilomandibular. Como assim, professor? Se eu remover todos os dentes do meu paciente e pedir para o meu paciente executar a máxima intercuspidação habitual, não vai ter dente para gerar uma oclusão, ou seja, essa mandíbula vai fechando, fechando, fechando até encostar todos os rebordos. Nessa posição de engrenamento da maxila em relação à mandíbula, da ausência de todos os dentes, nós temos uma relação maxilomandibular alterada. Ou seja, os dentes também determinam uma posição correta da mandíbula em relação à maxila. Só que essas determinantes desses dentes, os cirurgiões dentistas conseguem atuar. Nós conseguimos atuar nessa determinante anterior, justamente colocando dentes maiores ou dentes menores no meu paciente. Professor, mas eu não quero colocar nenhum dente maior, nem um dente menor. Eu quero colocar um dente do tamanho correto para o meu paciente. Mas então eu preciso descobrir qual o tamanho correto do dente do meu paciente. E nós entramos naquele conceito sobre dimensão vertical de oclusão, dimensão vertical de repouso e espaço funcional livre. Nós já discutimos em sala de aula que dimensão vertical de oclusão é quando do terço inferior da face, meu paciente com todos os dentes engrenados em MH. Dimensão vertical de oclusão. Quando da dimensão vertical de oclusão acrescida do espaço entre os dentes, aquele espaço em torno de 3 milímetros, que nós chamamos de espaço funcional livre, ou seja, dimensão vertical de oclusão mais espaço funcional livre, eu vou chegar numa posição da minha mandíbula em relação à maxila, onde ela vai estar em repouso com espaço entre os dentes. Não vai ter dente tocando. Então, a essa posição maxilomandibular de repouso, eu vou ter uma dimensão vertical de repouso. É uma medida. Existem as posições e existem as medidas. A dimensão vertical de repouso é uma medida. A dimensão vertical de oclusão é uma medida. Assim como o espaço funcional livre é uma medida. Adota-se que o espaço funcional livre é em torno de 3 a 4 milímetros. Frente a isso, conseguimos elaborar aquela fórmula matemática, onde dimensão vertical de repouso menos espaço funcional livre é igual a dimensão vertical de oclusão, ok? Então, nós temos que esses três determinantes têm como função delimitar mecanicamente o limite superior dos movimentos mandibulares e programar a quarta determinante, ou seja, as duas articulações temporomandibulares, juntamente com os dentes do meu paciente, têm a função de determinar essa quarta determinante oclusal. Primeira determinante, segunda determinante, as duas posteriores. Terceira determinante são os dentes e a quarta determinante é o sistema nervoso central. O sistema nervoso central vai justamente regular todos os movimentos que as articulações, os dentes, os ossos e os músculos em conjunto podem fazer. Como os exemplos que nós já ministramos no movimento de propriocepção, quando mordo algum alimento, quando eu quantifico a força de mastigação, isso é justamente o sistema nervoso central agindo sobre o movimento mandibular. Eu consigo, com essa quarta determinante, quantificar a força que os meus músculos precisam fazer durante a apreensão e mastigação de algum alimento. Você mastiga alguns alimentos com forças diferentes
justamente por questões determinadas por essa quarta determinante oclusal, que é justamente o sistema nervoso central, ok? O quinto determinante da oclusão é o que está ligado ao sistema nervoso central, mas mais atribuído à questão do estresse, onde nós vamos ter uma parafunção desse sistema. O paciente não percebe, mas ele está apertando os dentes de uma forma errada, e esse apertamento dos dentes de uma forma errada altera a terceira determinante. Professor, qual que é a terceira determinante? A terceira determinante são os dentes. O paciente que apresenta uma alteração fisiológica de desgaste é uma normalidade. Agora, o paciente que apresenta um desgaste acelerado desses dentes, um desgaste errôneo desses dentes, um desgaste antes da hora, aí isso nós chamamos de um desgaste patológico. Professor, aonde eu observo desgaste de dente? Os dentes desgastam nas cúspides de contenção cêntrica. Lembrem-se, vestibulares inferiores e palatinas superiores. O desgaste desses dentes faz com que meu paciente tenha uma diminuição da dimensão vertical de oclusão. Se ele diminuiu a dimensão vertical de oclusão, qual seria a minha função como reabilitador? Aumentar esta dimensão vertical de oclusão. Eu preciso aumentar justamente as cúspides de contenção cêntrica. Mas daí vem a pergunta: professor, que tanto? Quantos milímetros? Em quais dentes? Para responder essas perguntas, eu preciso moldar meu paciente, montar ele em articulador semiajustável na posição de relação cêntrica. Nós vamos responder a pergunta do porquê da montagem em relação cêntrica daqui a pouco, mas o aparelho articulador vocês já conhecem, com todas as suas funções e sempre lembrando que o articulador que vai unir a questão da maxila com a mandíbula e os movimentos mandibulares. Então, é um aparelho que serve para a gente executar os movimentos que essa mandíbula executaria em relação à maxila sem a presença do paciente. Então, o articulador que vai te responder quantos milímetros você pode acrescentar naquele dente, reestabelecendo assim a dimensão vertical de oclusão do paciente, ok? Então, são 5 os fatores que incidem sobre os movimentos mandibulares. São eles: a posição fisiológica inicial, que é a relação cêntrica, o tipo de movimento executado pela cabeça da mandíbula, ou seja, rotação ou translação, a direção do movimento, ou seja, qual a forma que esse movimento vai ser executado, o grau de movimento em relação à superfície oclusal e o significado clínico do movimento em relação aos dentes. Vamos passar cada um desses tópicos. Vamos imaginar esse paciente chega no seu consultório e quer fazer uma reabilitação. Qual o primeiro passo? O que eu preciso imaginar? Professor, os dentes estão desgastados. Eu sei, mas qual dente você vai reabilitar primeiro? Qual a região? Quantos milímetros você vai colocar em cada um desses dentes? Para responder todas essas perguntas, eu preciso entender o que é relação cêntrica, porque a única forma de eu quantificar a distância correta da maxila em relação à mandíbula é com a relação cêntrica. Frente a isso, eu preciso entender que relação cêntrica é uma posição maxilomandibular que não depende de dente. A relação cêntrica é uma posição que eu consigo da mandíbula em relação à maxila que não depende dos dentes. Um paciente desdentado tem relação cêntrica e a relação cêntrica vai ser o nosso ponto de partida para
todos os movimentos e para todos os diagnósticos em oclusão. Eu confio em relação cêntrica, porque ela não depende de dente. Eu não confio em MH, porque MH depende de dente. Se eu solicito para esse paciente executar a máxima intercuspidação habitual, ele oclui. Essa oclusão é a correta? Não. Devo confiar nessa oclusão? Não. Então, como que eu vou relacionar a maxila com a mandíbula se eu não confio na MH? Eu vou relacionar a maxila com a mandíbula justamente na posição de relação cêntrica. Relação cêntrica é uma relação maxilomandibular reprodutível, de fácil obtenção e imutável, que vai gerar conforto para o paciente. Ou seja, ao longo da vida do meu paciente, eu vou sempre conseguir obter essa relação maxilomandibular independente da condição que os dentes estejam, o que é muito favorável. Se os dentes apresentarem esse tipo de desgaste, eu vou ter a obtenção da relação cêntrica sempre fiel. Se meu paciente, em algum momento, for em algum outro profissional e fizer uma reabilitação de uma forma errada, dentes grandes, dentes maiores do que seriam os necessários, eu não posso confiar nessa máxima intercuspidação habitual. Então eu vou ter que confiar em alguma relação maxilomandibular. A resposta é relação cêntrica. Então nós devemos entender que relação cêntrica é o início do nosso tratamento, é o início do nosso diagnóstico, é o início dos movimentos mandibulares, ok? Já frente aos movimentos mandibulares, vamos fazer uma retomada de conteúdo rápido. A gente pode ter que esses movimentos de abertura e fechamento, igual nesse esquema, na seta 1, nós temos a abertura mínima, com o côndilo simplesmente rotacionando dentro da fossa articular. Já no momento 2, nós temos a abertura mínima e a abertura máxima em verde. Em verde, durante a abertura máxima, esse côndilo já não está mais só rotacionando dentro da fossa articular, ele já executa o movimento de translação, ou seja, ele já está deslocando sobre a eminência. Notem na imagem, há um avanço mandibular durante um movimento de abertura máxima. Por isso, o movimento de rotação é pequeno, movimento de abertura mínima, e depois o movimento de abertura máxima, ele ganha mais amplitude, ele é maior. Por que que durante a translação, o movimento de abertura total, eu tenho essa mandíbula projetada? Por que que ela vai à frente para ganhar esse espaço? Justamente por causa desse deslocamento da cabeça da mandíbula sobre a eminência articular, sobre essa região, onde eu vou ter esse deslocamento para anterior e inferior, abertura máxima. Já essa imagem 3, nós estamos com a abertura máxima, mas está executando um fechamento com protrusão. Então essa mandíbula está fechando protruída. Um fechamento com protrusão máximo. E depois, em 4, ele volta para a posição em MH, fechando a mandíbula em máxima intercuspidação habitual, voltando para essa mandíbula em MH, ok? Então, dos movimentos de rotação, nós temos essa cabeça da mandíbula rotacionando dentro da articulação e um do movimento de translação da abertura máxima, ele já começa a deslocar, executando o movimento de translação sobre a eminência articular. Então temos a definição: movimento de rotação é o movimento de um corpo ao redor do centro, exemplo, rotação da Terra, e o movimento de translação da mesma forma. Movimento de translação
é o movimento de um corpo quando todos os seus pontos se movimentam em uma mesma direção ao mesmo tempo. Movimento de translação dessa cabeça da mandíbula em relação à maxila. Está saindo de dentro, está saindo da fossa articular. Então, nessa imagem, nós temos o movimento de translação da cabeça da mandíbula, ok? Esses são os planos já conhecidos por todos, os planos por onde essa mandíbula pode se deslocar, é um movimento tridimensional, ou seja, nós temos o plano frontal, o plano sagital e o plano horizontal, onde nós vamos ter os movimentos mandibulares compreendidos nesses três planos e executando a protrusão, lateroprotrusão, guia canina, guia anterior, todos esses movimentos vão estar compreendidos dentro desses três planos de orientação, ok? Imaginando o grau do movimento, qual o tamanho do movimento, a abertura máxima normal, que a gente já imagina que é um movimento grande, é algo em torno de 40 milímetros. 40 milímetros são 4 centímetros. Ou seja, um movimento mandibular de grande amplitude, que todos nós reconhecemos como um movimento mandibular de grande amplitude, que é onde a mandíbula deslocou muito, ela andou 4 centímetros. Ou seja, quando nós formos estudar os movimentos mandibulares, eu sempre preciso imaginar que são movimentos de pequena monta, de pequenos deslocamentos. Uma guia canina, uma guia anterior, uma protrusão, uma abertura máxima a grandes amplitudes, 4 centímetros, ok? Quais são os significados clínicos desses movimentos mandibulares? Eu sempre preciso imaginar que os dentes vão adotar as formas frente a esses movimentos e os movimentos vão influenciar na forma desses dentes. Como assim, professor? São justamente as determinantes de oclusão que nós passamos para vocês. Cada posição da mandíbula em relação à maxila vai determinar a posição e a altura dos dentes, a forma e altura das cúspides desses dentes. Como assim? Durante uma protrusão com guia anterior. Se eu tenho uma protrusão, estava em MH, todos os dentes ocluídos, e faço uma protrusão com guia anterior, não pode haver o toque de dentes posteriores. Não havendo toque de dentes posteriores, eu falo que essa guia anterior protegeu os dentes posteriores. Aquela nossa aula que nós tivemos sobre oclusão mutuamente protegida. Os dentes anteriores protegem os dentes posteriores em movimentos excursivos e os dentes posteriores protegem os dentes anteriores quando da abertura e fechamento. Quando os dentes anteriores protegem os posteriores precisam ter as cúspides com certo grau de inclinação. Se essas cúspides tiverem um certo grau de inclinação, quando executarmos a protrusão, elas vão passar entre elas e não vão encostar. A isso nós chamamos de oclusão mutuamente protegida. Mas se houver uma inclinação dessas cúspides erradas, quando eu fizer um movimento protrusivo, essas cúspides posteriores irão se tocar. E é esse toque de cúspides de dentes posteriores no movimento protrusivo que vamos dar o nome de interferência, porque interferiu no movimento. Se você fizer essa relação de nomenclatura com interferência, como interferência em um movimento, você vai entender que a interferência ocorre em movimentos bordejantes, como nesse exemplo, em guia anterior, não pode ter toque de dentes posteriores. Se ocorrer um toque de dente posterior, ocorreu uma interferência.
Um outro exemplo, guia canina. Quando eu executar uma guia canina para o lado esquerdo, eu sei que o lado de trabalho é o lado esquerdo e o lado de balanceio é justamente o lado contrário ao movimento. Se eu executei uma guia canina para o lado esquerdo, meu lado de balanceio é o lado direito. Se eu executei uma guia canina para o lado esquerdo, quem vai tocar do lado esquerdo? Somente os caninos. A face vestibular do canino inferior vai deslocando na palatina do canino superior, gerando a desoclusão de todos os dentes, tanto do lado de trabalho quanto do lado de balanceio. Guia canina, não há toques de nenhum outro dente a não ser o canino, nem do lado de trabalho, nem do lado de balanceio. Mas, se houver um toque, a este toque daremos o nome de interferência. Essa interferência pode ser do lado de trabalho ou lado de balanceio. Por isso que eu preciso analisar estes movimentos durante a excursão dos caninos. Durante a execução da guia canina, eu preciso observar todos os outros dentes. Clinicamente, às vezes é muito difícil a gente conseguir observar essa desoclusão. Já no articulador, fica bem mais fácil a gente observar todos esses movimentos protrusivos e de guia canina do paciente e observar a presença ou ausência das interferências, ok? Então, guia incisivo ou guia anterior. Relação dos planos inclinados distais das cúspides dos dentes superiores e os planos inclinados mesiais das cúspides dos dentes inferiores, que permitem a desoclusão de todos os dentes posteriores durante a protrusão, ou seja, uma guia anterior ou guia incisivo. Frente a isso, entra em uma determinante de oclusão. O que eu preciso imaginar? Qual que é o significado na minha clínica? O que isso pode mostrar como um significado clínico na boca do paciente? Se eu tiver uma inclinação condilar muito acentuada, essa mandíbula vai passar nessa inclinação mandibular e no movimento de translação ela vai descer muito. Se ela vai descer muito, ela vai abrir muito espaço entre a mandíbula e a maxila. Se ela vai abrir muito espaço, eu vou ter dentes maiores, ou seja, alturas de cúspides maiores. Vamos pensar o contrário? Vamos deixar essa inclinação condilar reta. Se eu deixar essa inclinação condilar reta, durante o movimento de protrusão essa mandíbula não vai deslocar para baixo muito e não vai ter muito espaço. Se ela não deslocar para baixo, ela não vai abrir muito a relação da mandíbula em relação à maxila, então eu vou ter pouco espaço para os dentes. Se eu tiver pouco espaço para os dentes, eu vou ter cúspides baixas. Então vamos ver esse gráfico. Uma baixa inclinação da articulação temporomandibular, que na eminência da articulação temporomandibular, eu vou ter cúspides baixas. Se eu tiver uma inclinação média, eu vou ter cúspides médias. Se eu tiver uma grande inclinação da parede da eminência articular, eu posso ter cúspides mais altas. Então, a inclinação da eminência articular está diretamente correlacionada com a altura de cúspide. Professor, cúspide A, cúspide B e C. Qual é a melhor para o meu paciente? Com qual ele consegue mastigar melhor? Com a cúspide C. Porque a cúspide C ela é mais alta, mais pontiaguda, ela cria um engrenamento mais forte. Professor, então eu sempre vou fazer cúspide C no meu paciente. Não, porque eu não posso fazer cúspides altas para pacientes que apresentam baixa inclinação condilar.
Ou seja, se meu paciente tiver inclinação condilar pequena, eu não posso fazer uma cúspide alta, porque se eu fizer uma cúspide alta, quando eu fizer um movimento protrusivo, essas cúspides vão se tocar. E se elas se tocarem no movimento protrusivo, eu acabei de criar uma interferência. E a interferência vai gerar todos aqueles conceitos que vocês já sabem das outras áreas. Exemplo, a radiologia vai gerar espessamento da lâmina dura. Lá na periodontia, vocês notaram a questão das mobilidades, diferentes graus de mobilidade que esse trauma oclusal pode gerar. Lá na dentística, vocês já estudaram a questão da abfração, da força excessiva lateral em dentes posteriores. Então, essa interferência pela essa altura de cúspide é deletério. Pode gerar até uma perda de um elemento dentário? Sim, eu posso perder um dente, a inserção óssea, a inserção periodontal desse dente, justamente porque eu planejei a altura da cúspide errada. A melhor forma e a forma correta para fazer o planejamento de uma reabilitação é fazer a montagem desse paciente em articulador. Assim você consegue quantificar as inclinações da cúspide sem gerar nenhuma interferência, ok? Então nós temos a definição aqui de lado de trabalho e lado de balanceio. Vamos observar nessa imagem. Aqui nós temos uma guia canina para o lado esquerdo do paciente, onde ao toque somente do canino do lado esquerdo, gerando a desoclusão do lado de balanceio e a desoclusão de todo o lado de trabalho, tendo o toque somente do canino do lado de trabalho. O lado de trabalho, o que nós podemos observar? O côndilo do lado de trabalho, ele foi para a região mais posterior. Já o do lado de balanceio, nós tivemos uma translação desse côndilo. O côndilo movimentou à frente. A esse movimento do côndilo do lado de trabalho chamamos de movimento de Bennett. Já o lado de balanceio executou um movimento de translação, ele andou sobre a eminência articular. E vocês lembram lá do workshop do articulador, onde alterando a aleta do ângulo de Bennett, nós alteramos a inclinação da parede medial. Então, o ângulo de Bennett inclinou a sua parede medial. E essa parede medial vai interferir justamente no lado de balanceio, ângulo de Bennett. Já o lado de trabalho, a esse movimento do lado do côndilo do lado de trabalho, chamamos de movimento de Bennett. Então, o movimento de Bennett é um movimento de deslocamento lateral realizado pelo corpo da mandíbula durante o movimento de lateralidade, que é observado pelo movimento do côndilo de trabalho. Movimento de Bennett eu observo no côndilo de trabalho. Esse é um vídeo para a gente entender melhor sobre esses movimentos, onde eu tenho abertura e fechamento. Notem que durante o movimento de abertura e fechamento, eu tenho a rotação e translação da articulação temporomandibular. A cabeça da mandíbula faz justamente a rotação e a translação. Temos os ligamentos retrodiscais limitando esse movimento à frente, a cápsula entre a cabeça da mandíbula e a eminência articular e o movimento de rotação e translação. Durante o movimento de rotação, observamos a abertura mínima e durante a translação, nós vamos observar a abertura máxima. Por uma outra vista, temos a abertura e fechamento, sempre observando o conjunto de músculos fazendo o abaixamento da mandíbula e que
estes ossos não se correlacionam. Existe uma cartilagem entre a cabeça da mandíbula e a eminência articular, justamente para não ter o desgaste ósseo nessa região. A essa cartilagem chamamos de disco articular, esse disco que está entre a cabeça da mandíbula e a região da fossa articular. Durante o movimento de protrusão, observem que há desoclusão de todos os dentes posteriores. Se houvesse algum toque de dente posterior nessa região, nós chamaríamos esse toque de interferência. Então, durante a protrusão, com o guia anterior, nós não temos o toque de nenhum dente posterior. E durante a protrusão, nós temos a cabeça da mandíbula deslocando-se sobre a eminência articular. Então, ela vem à frente e volta. Professor, é igual a abertura máxima? Não, a abertura máxima ela desloca bem mais à frente. O movimento de translação é bem maior do que o movimento protrusivo com guia anterior, ok? Com o movimento de guia anterior, nosso movimento de translação é bem menor do que quando dá movimentação de abertura máxima. Lateralidade. O que nós observamos no movimento de lateralidade? Lateralidade com guia canina para o lado esquerdo gera desoclusão de todos os dentes do lado de balanceio e do lado de trabalho. Isso vocês já sabiam. Agora, a conformação destes dentes caninos, ou seja, tamanho da raiz, quantidade de esmalte, dentina, tudo é planejado para receber essa carga lateral. Nenhum outro dente foi feito para receber essa carga lateral, somente o canino. Por isso eu não posso ter força lateral em nenhum outro dente, ok? Observem a movimentação do lado de trabalho, do côndilo do lado de trabalho, e o que ocorre no lado de balanceio. A este movimento do lado de trabalho, do côndilo do lado de trabalho, chamamos de movimento de Bennett. E o movimento que ocorre no lado de balanceio é determinado pelo ângulo de Bennett. O ângulo de Bennett, como eu já relembrei, é aquele ângulo que vocês alteraram no workshop, onde vocês alteraram o ângulo da parede medial, ok? Gostaria de agradecer inicialmente a participação de todos e que esses conceitos vocês sempre renovem e entendam esses conceitos básicos de oclusão, para que assim a gente consiga executar as outras videoaulas. Obrigado.